Entrando aí o doutor. Tudo bom, doutor? Bem, doutor, como que tá? Tudo bem, rapaz, tranquilo. Como é Que que tá aí bom. Mato Grosso? Mato Grosso tá feio o negócio, viu? Tá Só complicado. contaminado, não faz mais, não divulgam mais os números de contaminados, só recuperado. Tá aquela Tá coisa. E por complicado. aí, Pernambuco? Pernambuco tá complicado também, né? O número de mortes grande também, ascendente, né? Contaminado. Tá complicado, mas aqui tanto o prefeito está fazendo um trabalho bem eficiente, né? Como também o governador está trabalhando bem, de forma bem eficaz, né? Tá, a forma agora está liberando devagarzinho, que vai ser a tendência do Brasil, né? E depois, se Deus quiser, vamos ver se a gente vai ter que se acostumar, eu acho que até o final do ano, com toda essa situação, né? Em relação às precauções, à biossegurança, né? Mas se Deus quiser, a gente vence. O bem vence o mal, né? Tem. Doutor Flávio Mileto, não é isso? Milani, Flávio Milani. Milano, desculpa. É esses italianados aí que inventam um monte de nome, né? É. Doutor Flávio, pode se apresentar? Vamos se apresentar para os colegas que estão aí conosco, para depois a gente começar a discussão da live, que o tema vai ser prisão, saúde e liberdade em tempos de Covid-19. Então vai ser um tema bem Beleza. interessante, né? Fique à vontade aí, doutor. Pode se Bri- apresentar. Obrigado. Primeiro agradecer de novo a oportunidade aí da gente poder atualizar esses números, porque até quando a gente fez a primeira, os números estava tudo muito confuso ainda, não se tinha nada, na verdade tinha-se pouquíssimas informações. Meu nome é Flávio Milani, bacharel em Direito, jurista pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, especialista em Direito Penal e Processo Penal Aplicados pela Unelfaville em São Paulo. Atualmente estou fazendo mestrado em Educação pela British Council da Austrália. Devido à pandemia, não pude ir, então eu brinco que eles vieram. As aulas estão sendo online. Atuante no direito médico e judicialização da saúde, também com cursos de extensão dentro dessa área aí que vem crescendo e tomando grande expansão dentro do ordenamento jurídico brasileiro. É um trabalho bonito, né? Eu acho muito legal o direito médico, né? E nesse campo aí você é o fera. E aí eu vou me apresentar, meu nome é Eduardo Araújo, né? Eu sou psicólogo clínico de formação, sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em História do Brasil, preceptor de residência multidisciplinar e professor universitário. Esse convite aqui é feito pelo Grupo de Saúde da Mente, que é um grupo que é feito na unidade de atenção básica, e ele já está há mais de um ano. Ele está tanto no Facebook, quem tiver interesse de ficar acompanhando pelo Facebook ou no YouTube, também pode se inscrever, que todas essas discussões a gente coloca lá no YouTube, certo? Para a pessoa que perdeu, não conseguiu assistir, poder assistir. Então, essa nossa discussão de hoje, iremos no tema, como eu havia falado, de prisão, saúde e liberdade em tempos de Covid-19. Então, eu vou contextualizar um pouco aí para aquelas pessoas que que não têm ainda o conhecimento da questão do que é uma prisão, um presídio, uma penitenciária e uma cadeia pública, dizer mais ou menos como é que se funciona. Depois vou abrir, tem alguns tópicos aqui que foi direcionado, esquematizado, para que o doutor possa responder esses tópicos. Depois desses tópicos, a gente vai abrir para os colegas elaborarem, fazer as perguntas e a gente responder. Pode ser assim, doutor? Vamos lá, combinado. Então, veja bem, o que a gente vai falar aqui, a gente vai direcionar a prisão privativa de liberdade, ou prisão, ou reclusão, que, no caso, ela pode ser no fechado, no semiaberto e no aberto. Então, quando a pessoa é presa, certo? Naturalmente,
ou por portaria, ou flagrante, ela vai para um centro de triagem. Centro de triagem. Alguns estados têm, outros não. No caso de Pernambuco, aqui tem um centro de triagem, que é o COTEL. Então, essa pessoa é conduzida ao centro de triagem, e nesse centro, a lei preconiza que ele fique 81 dias, mas geralmente isso não acontece, só na lei, né? Ele fica muito mais. E aí, no caso, dependendo da localidade aonde ele cometeu o delito, no caso aqui em Pernambuco, ele pode ir ou para Igaraçu ou para, no caso, Aníbal Bruno, o antigo Aníbal Bruno, certo? Que agora são divididos em 3, certo? Se for no interior, fica no interior nas cadeias. Então, no caso de presídio, é para presos que estão aguardando a sentença, que a gente chama de sumariado. No caso de penitenciária, é para preso que já foi sentenciado, que nós chamamos de apenados, certo? Então, nessa situação aqui, a gente vai falar também da questão de pessoas presas na preventiva, né? E a questão vai ver na questão da liberdade. Então, quando o preso entra numa unidade prisional, certo? Ele vai para uma sala, que a gente chama de sala de espera, como se fosse uma triagem, na realidade. Esse preso é identificado, naturalmente, o que é que acontece? Vai depender também do grau de periculosidade. Se for um preso de alta periculosidade, ele não vai ficar nessa sala, ele vai ser conduzido para o isolamento, ou como for alguns crimes específicos, no caso de estupro e etc., ou que matou criança, mãe, pai, fica separado porque a comunidade não aceita esse tipo de crime dentro da unidade, dentro da cadeia, certo? Então, no geral, se vai para uma sala de espera, ele é identificado lá pelos os agentes, é identificado, depois ele é conduzido para os profissionais da área de saúde. Então no presídio, numa penitenciária, tem que ter um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e a equipe psicossocial, psicólogos e assistentes sociais. Então, esse profissional médico tem que estar lá todos os dias para observar os aspectos dos presos no ponto de vista clínico. E depois a equipe psicossocial avalia também esses presos, faz a escuta, preenche todos os requisitos e depois esses presos vão para os pavilhões, certo? Vão para os pavilhões. E assim acontece em toda a unidade prisional. Quando esse preso ele é sentenciado, e se não tiver mais nenhuma sentença em aberto, ele vai para o presídio, onde presídio ele é no lugar de apenado. Então lá ele fica também, vai ter todos esses processos daqui, certo? Então, mais ou menos é isso aí para que vocês entendam. Então, dentro de uma cadeia tem médico, tem enfermeira, tem técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, certo? E aí a gente vai ver essa dinâmica dentro do contexto de direito e saúde, certo? E especificamente no caso da pandemia, né? Da Covid-19. Então, eu gostaria, doutor Flávio, que você desse uma atualizada na questão dos números de presos hoje, atualmente, no fechado, no semiaberto e no aberto. Qual seria essa situação de hoje? São bem grandes, tá? Infelizmente. Mas para a gente trabalhar antes de falar nos regimes, as penas de reclusão, elas comportam, como o doutor falou, né, o regime aberto, o regime semiaberto e o regime fechado. Quando a pessoa, para ela progredir, ter essa progressão de regime, ela precisa cumprir determinado período de tempo para poder ter essa progressão de regime. Então, o período atualizado dos dados da DEPEN são de 748.009 presos. Eu vou olhando na minha colinha aqui, porque eu sou péssimo em decorar números, tá? Ok. Em regime fechado, fala-se que encontram-se 362.547 presos.
Em regime semiaberto, são 133.408. Esse regime semiaberto, se o Estado possui as casas de albergados, eles saem durante o dia, fazem o trabalho, estudo que eles precisam refazer e retornam para o local. Alguns casos retornam até para o próprio presídio. E em regime aberto, são 25.137. Presos provisórios, são no caso que ficam em presídios, os números que a DPEM dá são 222.558. Aí existe também um outro tratamento que fala no artigo 96 do Código Penal, que são das medidas de segurança. As medidas de segurança, elas são detentivas e restritivas. As detentivas são internação em hospital de custódia, e as restritivas são tratamento ambulatorial. Os hospitais de custódia são aqueles antigos manicômios. Aí, por conta das questões humanitárias, direitos humanos, mudou-se toda a estrutura desses manicômios e eles tornaram-se a ser padronizados como os hospitais. Então, hoje, dentro de tratamento ambulatorial, você tem aí 4.109 cumprindo essa medida de segurança, reclusos, né? E, desculpa, eu mudei os dados, tá? Dentro da medida de segurança, natureza detentiva, são 4.109 reclusos. E o tratamento ambulatorial, que é a restritiva, que ele tem que estar sempre fazendo o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, com assistente social, é em torno de 250. Eu acredito que seja baixíssimo, porque o tempo que eu atuei dentro de uma vara criminal, nós tínhamos vários inimputáveis, eles não eram encaminhados até por motivos humanitários. O doutor com o qual eu trabalhava, o magistrado com o qual eu trabalhava, tinha um pensamento muito humanitário, então ele não encaminhava. Ele fazia esse acompanhamento por vias psiquiátricas, psicológicas e assistência social. E lá nós tínhamos em torno de 1.400 a 1.800 processos. Inimputáveis, nosso só era em torno de 30. Então não acredito que mais de 10% estavam só numa vara criminal. E eu acredito que esses dados da DPEM sejam muito equivocados. Só para passar esse nível aí, esse percentual ambulatorial, você fala extramuro ou é dentro mesmo na unidade prisional, ambulatório da unidade? Extramuro. Extramuro, né? Extramuro. O STF, ele entende, ele tem na realidade, o STF adotou um informativo, o informativo 113 do CNJ, que fala dos artigos 14 ao artigo 17, que quando na sentença executória, depois do trânsito em julgado, for determinado a medida de segurança, evita-se ao máximo a prisão manicomial do apenado. Então, eles procuram buscar esse tratamento ambulatorial para o indivíduo não voltar a delinquir e prezar prezar o princípio da lei de execução penal, que é a ressocialização dele. Os inimputáveis, dificilmente, são pessoas que utilizaram muita droga ou que cometeram um delito já por conta de problemas que eles tinham, de dificuldades transtorno sociais mental, né? Que elas já tinham. Transtorno mental, exato, acho que isso é até um parâmetro maior que o doutor pode dar, e acaba sendo extinguida essa punibilidade. Eles têm que cumprir pelo menos isso aí, de 1 ano a 3 meses. Há uma grande divergência porque parte da doutrina fala que ela não tem tempo para ser cumprida, porque acontece o seguinte, quanto tempo essa pessoa vai demorar? De 1 ano a 3 anos, não? De 1 ano a 3 meses. De 1 ano a 3 anos. A 3 anos. A 3 anos. E 1 mês antes tem que ser, 1 mês antes de terminar, tem que ser requerido, mas ela pode ser prorrogável. Então, se desses 3 anos a pessoa não tiver apresentado resultado favorável, os profissionais que acompanham ela verificarem a possibilidade dela voltar a delinquir ou que ela não foi ressocializada, pode se prorrogar novamente. O juiz pode prorrogar novamente esse tratamento, essa medida de segurança. Aí existe até uma questão entre
o Tribunal Superior e o Supremo Tribunal Federal, que me parece que o Tribunal Superior, ele entende, vamos dizer, se essa pessoa tem que ficar com o tempo, o lapso temporário da pena que ele foi condenado. E já o Supremo, me parece que ele diz que tem que ser 30 anos. Tem uma divergência nesse sentido. Não sei se modificaram já esse parâmetro. Você sabe dizer? Mantém a A quinta questão, turma. vamos dizer que um preso ele foi para a medida de segurança, a condenação dele foi de 15 anos. E aí o médico disse que ele não tinha condições ainda de ir para a rua, e aí ele está 15 anos. Então, pela orientação do Superior Tribunal, ele teria que sair. Já o Supremo disse não, ele tem que lá ficar até 30 anos, né? Aí Exato. existia uma divergência aí nesse sentido. Exato. Aqui é até uma defesa dessa é da quinta turma do STJ. Ela fala que ele tem que cumprir o tempo da pena que foi decretada. Então, se ele cumpriu lá os 3 anos, ele foi condenado a 10 anos, mas ele cumpriu 3, não se ressocializou, há a possibilidade de voltar a delinquir. Vai, cumpre mais 3. Chegou aos 10 anos, acabou ali, extingue-se a punibilidade. O STF já entende de divergente, que há de cumprir. Há essa divergência por conta da própria Constituição, fala que nenhuma pena será de caráter perpétuo. Então, se você permanecer com a pessoa sempre ali no tratamento, ela pode ser caráter perpétuo, mas eles falam que já não é uma sanção penal, é uma sanção administrativa e ressocializadora. Eu entendo. Certo. E aí, doutor Flávio, me diga, quantos presos entraram aí no presídio no período de 90 a 2019, mais ou menos? Você tem. E o déficit de vagas existente hoje? Certo. É um número bem assustador. Então, ele só trabalha com um número assustador dentro da penitenciária. Para a gente falar isso, é bom a gente entender, acredito que duas doutrinas, duas teses, né? A primeira de Cesare Beccari, que fala que o Estado ele impõe dos delitos da pena, que ele dá a pena não como forma ressocializadora, mas como forma de manutenção do Estado, manutenção do quê? Do poder do Estado para falar, ó, eu comando isso daqui. E você tem o próprio Foucault, ele fala da visão que vem de fora para dentro, né? A visão inversa de Beccari, que fala que a sociedade ela visa a necessidade de punição daquele que cometeu um ato infracional. Entendo. Então, aí esse aumento, a gente trabalha com dados, eu estou trazendo muitos dados da própria DPEM, porque acho que eles acordaram um pouco, eu sou muito crítico à DPEM, porque eles ficaram muito tempo levando numa boa, porque os estados atualizavam seus próprios dados. E depois, com essa pandemia, eles foram muito cobrados. Então, eles tiveram que se atualizar. Aí fala-se de um acréscimo de prisões entre 1990 e 2019 de 359,40% em prisões em pessoas que foram presas e reclusas e levadas ao sistema penitenciário. Isso daí equivale a 2,6 milhões de pessoas que passaram por estabelecimentos prisionais. É um número muito altíssimo, de diversos crimes. O maior número desses crimes entre mulheres é o tráfico de drogas e entre os homens é o crime contra o patrimônio. Então, tráfico de drogas, infelizmente, eu vou citando do que eu vivi, até porque eu trabalhei dentro de uma vara de tráfico e entorpecentes. Então, as mulheres, elas são praticamente todas a mula. Não adianta, a que leva a droga pro presídio pro marido, a que carrega pro carinha que ela conheceu numa festa, se apaixonou. O cara fala, leva um negócio para mim, busca um negócio para mim, são mulas. Ou a outra que o marido já traficava, ela tinha ciência daquilo e continuou a manter a boca de fumo do marido. São meios que a pessoa encontra para sobreviver. E já os homens, a maior parte do número desses
desses delitos são os crimes contra o patrimônio, roubo e furto. E o homem ainda é tão covarde, viu, doutor? Que na cadeia, quando a mulher vai presa, no geral, 90% eles não vão visitar e deixam ela na cadeia. Já o inverso, o homem, quando vai preso, ela é fiel, ela tira toda a cadeia com ele. Então, realmente também ainda tem essa particularidade dos homens aí, né? As mulheres ainda vai preso em razão de, muitas vezes, questão lá do tráfico dele, tudo, e ela colaborar e tudo, mas ele não tira a cadeia com ela, né? Ainda tem essas questões aí para se considerar, né? Exato. E aí também é importante falar, quer falar mais alguma coisa, completar, doutor? Vamos atualizar o número de vagas? Acho que o doutor tinha pedido isso também. Foi isso. Aí vem a divergência que eu sou crítico de novo, a DPEM. Não me bico muito com eles, não. E se tiver alguém da DP aí, beijo de luz. Mas funciona da seguinte forma. E no início, a gente falou de 748.009 presos em 2019, beleza, até 2019. Porém, quando você fala de número de vagas, eles dão para a gente 755.274 presos. Opa, peraí, são 46 mil presos a mais. Então, de dezembro de 2019 a junho, foi o dado que eu peguei, o atualizado dia 26 de junho, foram presas, colocadas, enfiadas dentro do sistema penitenciário, mais 46 mil pessoas. É um número altíssimo, diverge muito. É uma crítica. Aí o número total de vagas do Brasil são 442.349. Ou seja, você tem um déficit de 312.925 vagas. Eu e meus cálculos, né? A gente escolhe o direito para fugir, mas dá de cara com ele. Mas é isso mesmo, porque esses seus dados aí, eu estava lendo recente ontem um artigo da Fiocruz, onde a pesquisadora, a doutora Fernanda, ela fala que ela em 300 mil vagas, o déficit, 300 mil vagas, e 312 é isso mesmo. 312, então você põe, e aí você põe o tipo de estabelecimento prisional, porque 312 mil, faltando 312 mil, a gente está falando em todos os estabelecimentos prisionais do Brasil. Mas aí se você colocar por estado, por exemplo, o estado do Mato Grosso são 12.800, 12.500 presos, não me tem esse número exato, mas são 12 mil presos. Certo. Você tem um presídio, por exemplo, dentro de Rondonópolis, com uma capacidade de 800 presos, e hoje você tem 1.400. Então, assim, quais as condições humanitárias que essas pessoas estão tendo? Que direitos, garantias fundamentais estão sendo garantidas? O direito à saúde, quais as situações de higiene que estão? Porque eles que limpam a própria cela. Ah, que legal, que bonitinho, ensina o cara a lavar, passar e cozinhar. Desculpa, mas o que é oferecido para ele para isso? Entendeu? Porque licitação para entrar dentro do presídio, limpar e manter a limpeza tem. Existe. Vagas construindo em presídio tem, só que se eu não me engano não cobre 1/3, os presídios que estão sendo construídos no Brasil não cobre 1/3 desse déficit de vaga. Entendeu? Então, assim, o que está sendo feito para você dar condições mínimas? Porque o Estado vem, na hora que você requer alguma coisa do Estado, ele vem, mas o princípio da reserva do possível. São N necessidades, são infinitas necessidades sociais para finita verba financeira. Verba financeira eles têm. Recurso financeiro é destinado para secretarias de justiça. Principalmente para isso, para essas construções de presídio. Mas e a ressocialização? E ainda os nossos presídios ainda continuam insalubres, né? Os presos convivendo com baratas, ratos, né? Insetos, e sem espaço para dormir, uma cela daquela 20 homens, 15 homens,
né? Hoje conhecido até, não teve uma matéria chamada de homem. É, era amarrado na cela para dormir, porque não tinha espaço. Homem morcego. Ele se amarrava na cela para poder dormir, porque não tem espaço. Então é essa a realidade. Né? Mas pode concluir, doutor. Não, realmente é isso que é oferecido. E aí ele quer, para a gente ser bem realista, ele quer ter um pouco mais de conforto, puta, ele tem que desembolsar. Ele tem que desembolsar o quê? Ele tem que desembolsar um dinheiro que a gente sabe que a realidade de quem está lá dentro não é uma realidade financeira, econômica boa, até porque quem são presos não são pessoas, né? O cara que tem condição, ele sai rápido. Que tem os melhores advogados, né? Ou o próprio sistema lá fala, você é de onde? Você veio de onde? Tem o sistema de facção, faccionados. Peraí, você veio de qual estado? Você veio do estado X? Aqui é facção Y, cara. Então, vai para outro canto. Ou é morto, ou é humilhado, é jogado para dormir em cima de privada. Então, assim, o Estado ele tem que garantir que isso não aconteça. Ele tem que garantir que a pessoa tenha, ao mínimo, uma boa noite de sono. Verdade. Agora saiu uma matéria, foi vinculada em vários jornais. Eu sou meio cabreiro em ler matéria de jornal, só que eu estou dando muita importância agora, mais do que dos próprios governos, as notícias, em que os detentos estão mandando, os detentos do estado de São Paulo, eles estão mandando bilhetes para as famílias falando, a gente está tendo uma refeição por dia e péssima. Se a gente é faccionado, lá é o primeiro comando da capital, o PCC, que é um dos maiores, fala, se a gente é faccionado, os caras estão humilhando mais ainda, porque a gente é de facção. E aí tem uma mulher que ela mostrou o bilhete do marido que a mulher levava pão com mortadela para ela e para o pessoal da cela deles. Ela falou, não traga, não traga, eles estão jogando fora. Eles estão gastando o dinheiro que a gente não tem e a gente não está se alimentando. Então, não cabe, tá, o Estado, o Estado, o Estado. Quem está lá dentro é o Estado. O Exatamente. servidor é o Estado, o diretor da penitenciária é o Estado. O policial penitenciário é o Estado. O advogado é o Estado, o juiz é o Estado. O defensor é o Estado, a promotoria é o Estado. É verdade. Me revoltei muito, né? Não, foi legal. E aí, doutor, além dessas situações todas, né? Até para completar aí, o que a gente encontra dentro da cadeia são os seguintes: as doenças, porque em razão da questão da insalubridade, tudo. Então você vai. As doenças que você encontra lá no presídio. Problema respiratório, né? Principalmente tuberculose, hipertenso, diabético, né? Problema cardiológico, né? E idoso. Então, para você ter uma ideia, o primeiro preso, ou reeducando, que chegou a falecer por Covid no sistema prisional, foi um idoso de 67 anos. Em São Paulo, isso, São Paulo. E ele era hipertenso. E aí teve que ser socorrido e foi morto. E o seguinte, e o que você estava falando, e essas doenças, todas essas doenças que estamos falando aqui, elas são tratáveis, tratáveis. Só que na realidade não existe um tratamento digno, né, dentro da unidade prisional, e para a pessoa sair para fazer o tratamento fora é complicado, né? Como você sabe, eu trabalhei 9 anos no sistema prisional, é complicado você conseguir ficar. Agora está até melhor, mas ainda não é fácil, porque falta pessoas para escotar, né? Falta carro, falta isso, e a pessoa vai piorando a situação, o quadro clínico piorando, e a pessoa chega a falecer, tá entendendo? Mas é essa a Exato, situação. exato. E aí, para você buscar a responsabilidade objetiva do Estado, entra de novo as condições financeiras, não sei o quê, se atender um tem que atender todo mundo.
Existe uma pergunta aqui, das perguntas que fizeram, a gente vai responder, a gente vai trabalhar sobre isso. A gente, para não Certo. sair Agora atropelando tudo. tem um ponto aqui interessante que eu gostaria que você levantasse aí, doutor. A questão das pessoas contaminadas. Você já falou, contaminado por Covid, o óbito e as contaminadas. Falou ou não? Não, não. O óbito não falou ainda não, né? Se você puder Vamos, falar aí nessa situação, ou você quer ir vamos, logo para as perguntas? não, vamos Tem falar, algumas porque perguntas também. aqui, hein? Vamos falar desses números do. Até porque quando a gente veio da última vez, Hum, estava tudo muito bonito dentro do sistema prisional, né? Com o Covid. certo. Quem estava mesmo sendo contaminado eram os servidores. A gente fez esse comentário, né, na nossa primeira live, tudo isso daí. E aí agora a gente conseguiu encontrar números atualizados que reflete bastante aí. E aí eu já venho mais crítico de novo. Pode, vamos falar sobre esses números Vamos, da vamos. Covid dentro do sistema penitenciário? Isso, vamos lá. Vamos lá? Tá, combinado então. Vamos falar no nível nacional. Certo. Casos suspeitos, 938. Casos detectados, 4.412. Recuperados, 2.331. Ou seja, 2.331, 4.412 são 2.119 ainda aguardando o resultado. Óbitos, 59. 59 mortes dentro do sistema penitenciário de reclusos. Reclusos recuperando, presos provisórios. Testes totais, 12.689. Isso daí equivale, 2.689 equivale a só os presos do estado do Mato Grosso. Certo. 2.689 testes equivale a um teste a cada 60 presos no Brasil. 2.689 testes equivale a 1,68% dos reclusos brasileiros testados. Na nossa primeira live, era 1% dos brasileiros. Ela foi em maio, abril, nossa primeira live. Então a gente teve abril, maio, a gente está no final de junho. A gente está falando de 60 dias, eles testaram 0,68% só dos presos. Eu não sei o que está acontecendo, está esperando o cara cair duro no chão ou ter uma parada cardíaca para falar, vamos testar para ver o que está acontecendo com esse cara aqui. É. E o óbito também eu acho muito, muito, muito baixo. Dentro da unidade Vai. prisional, a nível nacional, só tem 59 mortes. Eu, pela situação que encontra os presídios, né, de insalubridade, de uma série de doenças pulmonares, né, respiratórias, cardiológica, hipertensão, obesidade, idosos. Eu acho que isso daí está subnotificado. Eu tenho essa impressão, possivelmente, né? Possivelmente, né? Não Eu acho tenho, muito pouco. não discordo do doutor, pelo contrário. A minha crítica aqui dentro é o seguinte: a gente fala de casos detectados, 4.412, beleza. Se entrar no site da DEPEN, eles dão estado por estado, a região mais contaminada é o centro-oeste, comentário à parte, mas eles dão estado por estado e as normativas e atos de segurança que foram feitos para evitar contaminação dentro dos presídios. Todos, doutor, todos, 90, 95% do estado, dos estados brasileiros, cessaram visitas de familiares, visitas de advogados, só em caso extremo, ou seja, os presídios, eles estão fechados. Não entra ninguém, só sai. Sai É, quem? O cara que recebeu um alvará e até para trabalhos, aqueles que atendem dentro da lei de execução penal, o trabalho dentro de remissão, foram suspensos. E quem entra? Quem foi preso, que cabe dentro da recomendação 62 do CNJ, crimes hediondos, reincidentes
crime com grave ameaça e violência à pessoa. Então, só entram essas pessoas e os servidores. Não tem acesso. Você não tem aquele fluxo final de semana de 1.000 e tantas pessoas fazendo fila para visitar. Você não tem pessoas contaminadas passando por ali. Dizem que tudo que entra, todo o higienizado, é higienizado, tudo. Entrou um alimento, é higienizado. Tanto que as famílias, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, as famílias podem levar em casos extremos só. Mas eles estão tendo que mandar dinheiro para os reclusos comprarem dentro. Essas são as determinações dentro do presídio.